Zombie Apocalypse. Olá, gente! Animais não são comidas, tá? Ou então, os chineses estão certos em comer cães e gatos. Hoje é o tema de hoje, né? Fumaça tóxica, nós vamos ver. Para quem não me conhece, sou a Liliana Deskev, nutricionista, tá? E já estava com saudade de voltar a falar com vocês, né, sobre coisas importantes. Mas eu volto sempre quando tenho que passar algo importante para auxiliar no entendimento do plano de Deus para o nosso mundo, né? Para a nossa terra, para a nossa vida e para o nosso futuro. Mas só para vocês não esquecerem, deixe o seu like. Click on Zombie Apocalypse. O tema de hoje, ele é tão simples, mas ele é tão complexo, porque agride, né, sua tradição, seus costumes, sua fome, desejos, né? E por isso que as pessoas elas não conseguem raciocinar, né? O que comer tem a ver com a vida eterna, né? Que todos aguardam, o reino, as mudanças que nós cremos que haverá, né? As promessas de algo melhor. Então hoje eu quero abrir para vocês, né, sobre as toxinas e fumaça tóxicas do churrasco, ok? Eu não sei se vocês já ouviram falar o quanto é tóxico a fumaça do churrasco. Os males que causam no pulmão, né, problemas respiratórios, mutação no DNA e RNA, tá bom? Porque o que acontece? As toxinas, elas são absorvidas pela pele, tá? E ainda é cancerígenas, ok? Essa fumaça, ela contém uma série de compostos, gente, cancerígenos e danosos à saúde, tá? E a penetração dessa substância química, ela ocorre mais pela pele que pelas vias respiratórias. Vocês sabiam? Pois é uma descoberta feita há pouco tempo, né? O que a exposição da carne e de outros alimentos a altas temperaturas, como também frituras, tá? Faz surgir compostos que podem causar doenças respiratórias e mutações no DNA. E vocês vão entender mais pra frente, tá? Como, por exemplo, os hidroxicarbonetos, né? O policíclicos é um dos que é causado, né? Aromáticos, chamados de HPAs, tá? Também presentes na atmosfera, que é um tipo de poluente, tá? E também já é conhecido desde a década de 80 que a exposição de carnes e outros alimentos a altas temperaturas produz compostos aromáticos com potencial e efeito cancerígeno também, tá? Nós sabemos também que o quê? O costume dos povos é churrasco e não legumes, ok? Assado na churrasqueira. Então o problema é o quê? O churrasco, porque nós não temos costume de assar os legumes, né? Conhecido como aminas também aromáticas, né? Heterocíclicas, tá? Hidrocarbonetos também policíclicos, né? Aromáticos. Essas substâncias químicas, né, elas são produzidas quando aminoácidos e açúcares e creatina eles são superaquecidos e reagem entre si, tá? Então o que acontece? Surgem quando gorduras e sucos diversos das carnes são superaquecidos e também reagindo entre si, tá? E ambos os compostos, eles irão o quê? Apresentar sua produção aumentando em proporção direta com o aumento também da temperatura, tá? E o tempo de preparo ali dizem alimentos, né? Mas na verdade é cadáver sendo assado, tá? Porque se nós formos ver sobre crematório, né? O crematório é um cadáver sendo cremado, tá? Então o que acontece? Esses compostos, em especial, eles irão ser formados, né, em maior proporção quando atingidos diretamente pelas chamas, que é o que acontece geralmente, né? Que mais do que o aquecimento, algo que sempre ocorre assim na churrasqueira, certo? Então o que é preciso? É preciso tomar o quê? Cuidados, né? Com a carne mal passada, porque podem conter também o quê? Bactérias prejudiciais à saúde, mesmo queimando a carne por fora, tá? Então, na verdade, o bom é nem fazer isso, né? Ela pode estar o quê? Em pedaços grossos demais, que não permite um bom aquecimento no seu interior, tá?
Porque além de você ingerir compostos aromáticos cancerígenos, né, estaria sendo exposto também a altos riscos de infecção alimentar, tá bom? Como, por exemplo, micro-organismos, vírus e protozoários, né, dessa parte que não foi assada, que fica por dentro, né, da carne bovina e de porco. Podem ser encontrados o que? Salmonella, Shigella e Escherichia coli, tá bom? Que são micro-organismos, né, patogênicos, especialmente se em condições de higiene da churrascaria forem ruins, né? Porque muitas vezes não é feita a higiene correta de uma queimada para outra, de um assado para o outro, tá bom? Então, quanto mais o tempo de exposição da carne à fumaça, aquela fumaça que sai da madeira queimada, maior é o grau de impregnação, tá? Então, o que acontece? Na fumaça pode conter altas quantidades, né, de metais danosos à saúde, além de substâncias cancerígenas, tá? E danosas ao tecido pulmonar, quando a pessoa inala. E pior ainda, gente, para quem prepara o churrasco, que está muito perto, né? O tempo todo ali respirando esses compostos químicos, tá? Que são monóxidos de carbono, benzopirenos, acetaldeído, formaldeído e outros, tá bom? Gerados durante esse processo incompleto de combustão devido à progressiva falta de oxigênio, tá? Que o fogo consome ali, fica sem oxigênio no ambiente, em torno das chamas, né, da fumaça ali do churrasco. Então, o que acontece? Além disso, um estudo recente publicado na Environment Science, né, e Tecnologia, mostrou que provavelmente, né, devido à presença de óleo junto à fumaça, isso é bem fácil porque toda a carne tem gordura, né? Na fumaça de churrasco, esses compostos, que são os compostos químicos, eles entram em até maior quantidade pela nossa pele, tá? Pela pele do que pelo pulmão. Olha só, né? Então, o que acontece? Monóxido de carbono, ele é um gás sem cheiro e sem cor, tá? Inalado, ele entra na corrente sanguínea e se liga na hemoglobina, nos glóbulos vermelhos, tá? Substituindo o quê? Substituindo e bloqueando as moléculas de oxigênio, tá? Então, isso, o que aconteceu? Foi inalado por um casal dormindo e foram envenenados porque eles haviam colocado a churrasqueira dentro do lugar onde eles estavam dormindo, depois que fizeram o churrasco, tá? E a namorada dessa pessoa morreu e ele sobreviveu com sequelas, né? Isso aconteceu em 2011 lá na Inglaterra, tá? Mas nós temos aqui no Brasil vários casos, tá bom? Vários casos, até de 2019 agora, de famílias inteiras, né? Que morreram por causa dessa fumaça tóxica, que depois que termina o churrasco fica lá. Aí a pessoa aproveita, quer aquecer a casa, né? Geralmente em tempo de frio acontece isso, tá bom? Então, o que acontece? Qualquer material derivado de plantas ou de animais, tá? Que ao ser aquecido, ao ser queimado, seja utilizado para a geração de energia, né? É denominado de combustível de biomassa, tá bom? Então, não é só a carne, né? Então, a inalação por tempo prolongado dessa fumaça resultante da queima dessa biomassa, conduz à inflamação das vias aéreas centrais respiratórias, tá? Alterando a circulação pulmonar, que é um problema sério, tá? Muitas das substâncias da fumaça gerada pela queima da biomassa, ela podem provocar danos à saúde, sim, tá bom? Comprovado. E tanto é que existe outros tipos de fumaça, às vezes no ar, que as pessoas que já têm problemas pulmonares, elas sentem, né? Quando o ar tá meio pesado, fizeram queima de alguma coisa, de algum produto, de algum tipo de lixo, tá bom? Então, as partículas importantes são as partículas mais importantes são aquelas que são inaláveis, tá bom? Que é monóxido de carbono, o óxido de nitroso, né? Óxido sulfúrico, principalmente a partir do carvão, tá? O carvão que
é usado. Geralmente é o que é usado, né? Formaldeído, hidrocarbonetos policíclicos, incluindo carcinogênios ou cancerígenos, né? Como benzopireno, tá bom? Então, em necrópsias de mulheres, né? Não fumante, a maioria delas expostas a biocombustível revelaram enfisemas, bronquite, tá bom? Crônica. E vários estudos descreveram a fibrose pulmonar semelhante à pneumonia, pneumoconiose, né? Que é uma doença, difícil de falar, é uma doença pulmonar causada pela inalação de poeiras, tá? Inorgânicas, geralmente associada a trabalho em metalúrgicas, né? Construtoras mecânicas ou em minas, tá bom? Em indivíduos, gente, assim, expostos cronicamente à fumaça de queima de madeira, tá bom? As crianças menores de 5 anos, elas costumam ser mais prejudicadas também do que os adultos, tá? Quando expostas à fumaça, devido ao sistema imunológico, tá? Não estar tão, às vezes, formado já, tá bom? E a maior parte dos estudos que demonstram esses danos são em ambientes internos com pouca ventilação, tá? Então, o cuidado, né? O cuidado maior é a prevenção, ou seja, não fazer esse tipo de prática, né? Seria o melhor para todo mundo, né? E para termos, né, uma ideia assim da contaminação, o que é a contaminação de um cadáver, tá? Em locais onde não haviam ou não há organização por cemitérios. Isso é para a gente ter uma ideia do cadáver no modo geral, tá bom? Existem contaminação que pode chegar a um raio de 400 metros, tá bom? E acarretar doenças e distúrbios como vômito, diarreia e cólica, tá? Então aqui nós já saímos um pouquinho da parte do churrasco, falando da fumaça. A gente está falando agora da contaminação de cadáveres no solo, para a gente ter uma ideia o que significa essa contaminação, tá? Então, o que acontece, né? Em pessoas que consomem água de poços artesianos, que aconteceu essa diarreia, vômito e cólica, ou cisternas próximos aos cemitérios, que não foram elaborados de maneira correta, tá bom? Então, o que aconteceu? Segundo os estudos realizados no Paraná, esses poços, eles são atingidos pelo necrochurume. Já ouviram falar? É um nome muito desconhecido, na verdade, né? Mas vem de necrópsia. E que um extravasamento, né, e sua infiltração no nível hidrostático, né, atinge lençóis de água subterrânea. Então, o necrochorume, o que ele é? É um material viscoso, nojento, né? Possui cheiro forte e alto grau de patogenicidade, que são o quê? Causadores de doenças, tá? Isso são micro-organismos liberados na decomposição dos corpos, né? Que pode transmitir doenças por meio de contato com a água contaminada ou a ingestão dela, claro que sem saber, né? E entre as enfermidades estão aí a hepatite, uma das enfermidades que surge com essa contaminação, tá? Muitas vezes a pessoa não sabe como que aconteceu uma hepatite na vida, né? E de repente algum problema desse tipo. É claro que hoje é mais raro a contaminação por cemitério, né? Mas que existe, né? Existe e já existiu muito também. Então a hepatite A, né? Ela surge a tuberculose, a escarlatina, que ela apresenta febre e manchas na pele, tá? Então cada corpo ele pode liberar em torno de 30 a 40 litros desse composto de degradação, sendo os mais graves, gente, as bactérias cadaverina e putreficina, que nós já vimos no outro vídeo sobre as bactérias perigosas, né, da carne. E vista como forte veneno, elas não possuem antídotos eficazes, tá bom? Então, o que acontece? Essa contaminação, ela se dá em covas rasas, né? A chuva também, ela ajuda, ela contribui para levar essa contaminação, depende da localização, enchentes, né? Essas toxinas espalhando elas. Então, a água, ela é um disseminador também, tá bom? E estudos realizados no Paraná, Espírito Santo, consta a presença de cálcio
de decomposição dos ossos, tá? E outros compostos também evidenciando essa contaminação no local, tá? Tendo como origem o necrochorume. Então, estudos realizados, né? Não é algo que eu acho que existe, não. São estudos feitos, realizados em locais, tá? Comprovando a presença da contaminação de necrochorume, tá? Agora, como algo desse estado, ele serve como alimento? Como que nós podemos não perceber, né, que isso serve como alimento? Algo que está em degradação, assim que morre. Nos outros vídeos, nós já vimos sobre isso, vocês podem voltar lá, né? E o que acontece, gente? Essa degradação, ela também acontece com os animais, né? É tudo igual, nós somos iguais. O que acontece acontece aos animais, acontece aos seres humanos, tá? E vocês levam para suas casas cadáveres em decomposição e depois para dentro de si mesmos, né? Ao comerem. Então, o que acontece? Os centros dos Estados Unidos para controle de prevenção de doenças estimam que milhões de americanos adoecem com doenças transmitidas por quê? Pelos alimentos por alimentos cárneos. Por ano essa estatística, tá? Resultando em cerca de 128 mil hospitalizações, 3 mil mortes. Devido à contaminação das carnes, que passa para pia, para faca, para legumes, saladas e outras coisas também, tá? Então, o que acontece? Imagine agora, a partir de 2020, né? Qual a estatística, então, de contaminação? Nós sabemos que ela subiu muito, né? Devido à contaminação também a esse tipo de alimento, tá bom? E estima-se que em 600 milhões de pessoas, quase 1 a cada 10 indivíduos no mundo adoece após a ingestão de alimentos contaminados, né? 420 mil morrem a cada ano. Então, não é pouco. Muitas vezes a gente pode falar, nossa, mas eu não conheço ninguém que morreu assim. Antes falávamos, né? Agora a gente não pode falar mais, né? Não podemos mais falar dessa forma, porque agora nós estamos vendo mundialmente quantas pessoas estão sendo mortas por contaminação, né? Esses são dados de 2019, tá, gente? São recentes, tá? Infelizmente. E eu acredito que agora em 2020 os dados aumentam, né? Com essa contaminação nova aí que nós vimos, tá bom? O que acontece o Espírito Santo me declarou o quanto essa prática é uma abominação para Deus. A prática de comer animais, tá? É uma abominação. Se vocês soubessem e pudessem ver o quanto é abominável, não iriam pensar 2 vezes para poder eliminar isso da vida de vocês, tá bom? O que acontece com as pessoas hoje? Os que creem em Deus. Os crentes e religiosos, geralmente, eles condenam muitos costumes. Não é verdade? Das pessoas. Proíbem o café, mas o refrigerante e a Coca-Cola usam. Proíbem a carne de porco, mas a carne de vaca e o queijo, que é um contaminante, usam. Então, você percebe que muitas vezes nós falamos aquilo que nos convém e aquilo que não convém nós acabamos tendo como tudo bem, né? Bolos e iguarias de festas que engordam, né? Ou do dia a dia, que causam doenças, infartos, se fazem presentes sempre na vida de um cristão. Falarmos das pessoas que comem, né? Animais imundos é muito fácil, mas não conseguem perceber a glutonaria que se revela na obesidade. Tá? Glutonaria não é pecado? Então, o que dizer da obesidade? Não é causada por glutonaria? Nós sabemos que tem alguns casos, né? Alguns casos nós sabemos que é a parte, não vamos generalizar, mas na maioria dos casos nós sabemos de onde vem, né? A obesidade na população em geral. E tu, Cafarnaum, adventistas do 7º dia, que dizem ter recebido a luz que nenhuma outra teve? Sua fama subiu tanto como sua queda, e seu ego e sua decepção será maior que a de 1944. Se tivessem feito da luz, né, uma iluminação para os seus caminhos, Deus não teria levantado outros para proclamarem ao mundo que os animais não são comida, ok? E assim surge quem? Os vegans, clamando em alta voz, tá? Em alta voz que há muito tempo deveria ter sido clamada. Então,
como os fariseus que serviam e servem a Baal, né? Mas dizem ser exclusivos, tá? Suas doutrinas farisaicas são as mesmas que Jesus repreendeu naqueles dias. E por isso escolheu os 12 discípulos iletrados, que nada sabiam, não tinham entendimento de muita coisa, mas era um vaso que, colocando um pouquinho de água significa a palavra pura, ia poder moldar, tá? Então Deus usou o vaso moldável. Vaso que não é moldável, ele não pode usar. Que não seguiam também as vãs doutrinas e filosofias, condenada por Cristo mesmo, porque todas as religiões beberam do vinho de Babilônia e estão embriagadas, infelizmente, tá? Mas Deus, ele repreende a quem ele ama, e ele ainda está fazendo isso, tá bom? E as desculpas daqueles então? As desculpas continuam, né? Uns dizem assim, eu sou muito pobre, então como aquilo que me dão, tá bom? Ou seja, achando que não tem uma escolha, certo? Os ricos dizem assim, eu tenho como estocar, né? E eu posso fazer isso, então vamos lá comprar freezers, né? Congelar tudo que pode de animais, tá bom? E para aqueles que querem sair da cidade grande, né? Com seus planos diabólicos, o que pensam nesses dias de hoje que nós estamos? Eu vou fazer um refúgio, né? Esses são os pensamentos. Pensamento dos últimos dias. Um refúgio dos últimos dias. Plantar alimentos, ótimo. Levarei uma galinha para explorá-las, comerei seus ovos e depois matarei ela também para comer. E assim levando consigo o mesmo mal que tentam fugir, que é o mal da morte, né? E o mal da fome. O que as pessoas vão tentar fugir hoje? Já estão tentando. Em outros países também, né? E isso vai se estender no mundo inteiro. E vocês que são espíritas, que falar? Não conseguem também obedecer seus guias? Carregam o desejo de consumo de vidas que creem ter almas como vocês têm? Assim, todos estão no mesmo nível, tá? Chineses, brasileiros, cristãos ou qualquer outro, tá bom? E os que estão em cima do muro também. Enquanto não entenderem, gente, o plano do Criador, vão carregar nas costas a cruz que leva à morte, tá? Todos nós desejamos o quê? O mesmo objetivo, de ter a vida eterna oferecida pelo Criador, e acreditam, mesmo assim, que Deus ele vai permitir a entrada de uma geração carnívora para devorar sua criação na nova terra, que será aqui regenerada por ele durante os 1000 anos. Muitos acreditam que vão. Saibam todos que muitos vírus terríveis originados de carne sobrevirão em nossos dias, tá? Mas ainda assim, muitos não entenderão que são consequências dos atos da humanidade, permitido pelo Criador, e rastros da morte cultivada em seus pratos diário. Lamentável. Essa é a mensagem de hoje para todos vocês. Eu desejo boas decisões a todos e até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus. Click on Zombie Apocalypse. Click on Zombie Apocalypse. Click on Zombie Apocalypse.